Se você tem sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5, começando no primeiro versículo. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz que Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Hebreus 12:1. O apóstolo Paulo escreveu, capítulo 12, primeiro versículo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quero usar como tópico nessa noite palavras que, quando se escuta pela primeira vez, parecem ser estranhas, mas acredito que seja apropriada e será apropriada para essa mensagem que eu creio que Deus me deu. O tópico é aquilo. Aquilo. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, nos ajude nessa noite. Milhões de pessoas que nos assistem pela televisão, que o Teu Espírito, com uma grande unção, venha soprar no coração e na vida deles. Peço a Deus que essa mensagem, que acho que é uma das mais importantes que o Senhor já me deu, venha afetar e libertar muitos, não só os que estão aqui em Dallas, que precisam dela, mas os que assistem pela televisão, que precisam, que a sua palavra os alcance e que ela não volte vazia. Não estou pedindo o aplauso dos meus irmãos, e não estou pedindo os elogios da multidão, mas peço que possa ser um canal pelo qual Teu Espírito flua nessa noite. Peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Aquilo. Possivelmente vou dizer algumas coisas nessa noite que vocês nunca ouviram antes por detrás de um púlpito. E eu não sei se encaixam na categoria de serem controversas ou não. Possivelmente sim. O tópico que acredito que o Espírito Santo me diz para entregar é um tópico muito delicado. Se Deus me ajudar, vai descobrir aquilo que Satanás tem escondido com sucesso no coração e nas vidas de muitos dos filhos de Deus. Aquilo. Quando você lê o primeiro versículo do 5º capítulo de 2 Reis, é como se você estivesse lendo palavras que têm a ver com o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem poderoso. Muitos de vocês diante de mim hoje, muitos pela televisão, através de Jesus Cristo, podemos dizer que você é poderoso. Não seria uma declaração exagerada. E a Bíblia diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Muitos de quem vou falar nessa noite, de uma forma estranha, são grandes diante do seu Senhor. Estou falando de Deus. A Bíblia diz que ele era honrável.
muitos dos quais menciono nessa noite, podemos até usar essa palavra para te descrever: valoroso. A Bíblia diz que ele tinha liberto a Síria, mas é engraçado que muitos homens que libertam outros homens precisam de libertação. É estranho, parece uma declaração errônea, mas é verdade. A Bíblia diz que ele era um homem herói valoroso, uma palavra que não escutamos muito hoje em dia, porque não são muitos que se encaixam nessa categoria. Mas podemos falar essa palavra de muitos cristãos, homens de valor, pessoas que são totalmente consagradas e dedicadas, mas a Bíblia termina essa passagem com as palavras: porém, era leproso. Tenho um querido amigo, ele não é americano, não mora nesse continente, bem mais velho do que eu. Deus usou grandemente em certas partes do mundo para trazer libertações para muitos e ver milhares de pessoas sendo salvas pelo sangue de Jesus e muitos cheios do Espírito Santo. Ele diz que Deus deu a ele uma visão, e era uma visão estranha. O conheço bem, faz 20 anos que eu o conheço, e creio que Deus deu essa visão a ele. Chego a dizer que sei que Deus deu essa visão para ele. É a seguinte, vou resumir. No país onde ele nasceu, ele foi até uma certa vila. O lugar era estranho para ele, o povo também era estranho, e ele viu um homem e sua esposa cercado de crianças, e parecia que eles amavam essas crianças imensamente. E ele casualmente mencionou ao homem que estava ao seu lado que essas pessoas, esse casal, tinham filhos lindos. Ele falou: são mesmo, mas não são filhos daquele casal. Aquele casal não tem filhos. Amam crianças mais do que a vida, queriam filhos mais do que qualquer outra coisa, mas tiveram que entender, cumprem seu propósito criando o filho dos outros. Então fizeram a pergunta: por que eles não podem ter filhos? O homem falou: eu não sei. E na vila, ele disse: tem rumores por aí, mas ninguém sabe ao certo, mas sabemos que eles são pessoas preciosas, que são muito amados aqui. Que estranho. Alguns instantes depois, ele falou com outra pessoa e mencionou aquele casal que amava a companhia dessas crianças. E eles falaram: essas crianças não pertencem a esse casal. É o que me falaram. Eles falaram: é mesmo. Me falaram que eles não podem ter filhos. É isso mesmo. Você sabe por que não podem ter filhos? Talvez eles devem buscar cumprir seu propósito criando o filho de outras pessoas. E o homem falou: eu não sei. Ouvi algumas histórias, mas não sei. Ninguém aqui sabe senão um homem. Um africano que mora no fim da vila. Ele disse que sabe, ele já é de idade, e sabe porque esse casal não tem filhos. De acordo com as direções, ele foi até esse homem, interessado, muito curioso que ele era. Descobriu que o nome dele era Majuba, que no africano quer dizer pomba. Depois de começar a conversar com esse homem de idade, ele disse: me falaram que esse casal lá da vila, que ama a companhia das crianças, mas não tem filhos, não tem filho algum. Você sabe a razão pela qual eles não têm, não podem ter, e por isso eles buscam cuidar dos filhos dos outros. E ele disse: sim, eu sei.
Ele disse: você pode me contar? Ele disse: não posso. Eu não vou te falar, nunca falei para ninguém, eu vou morrer com esse segredo. E ele falou: eu não entendo, qual o problema? Ele disse: a única coisa que vou dizer é que é aquilo. O problema dos cristãos hoje, com aquilo na vida deles que está corroendo o seu espírito, e podem ser várias coisas. Satanás busca entrar na vida do Filho de Deus, ele busca um lugar de fraqueza. E nenhum pecado é bonito, todo pecado é feio. Mas ele quer te prender com o mais terrível, mais tenebroso, mais fatal e letal dos pecados. Eu estava em uma certa cidade há pouco tempo atrás, em uma cruzada, o telefone tocou, eu atendi. Um jovem me falou: irmão Swagger, eu estava na cruzada ontem à noite. E ele começou a falar algumas coisas boas sobre o culto, aí depois me falou, eu podia sentir, a voz dele tremendo. Ele disse: eu preciso de ajuda. Se eu não receber ajuda, eu vou me matar. Dava para ver no tom de voz que ele não estava brincando e que não era um rapaz possesso pela paranoia. Eu sabia que a situação era crítica e o psiquiatra nos falou que quando uma pessoa fala muito disso, você tem que levá-los a sério, pois estão falando sério. Perguntei: você está salvo? Ele falou: sim, estou, sou cheio do Espírito Santo e amo Deus de todo o coração. Mas tem algo em minha vida que é um problema. Tem algo ali que está me comendo por dentro e quer me matar. Já tentei largar, já chorei tanto diante de Deus. Meu coração está partido e eu já implorei Ele para me perdoar várias vezes e Ele perdoou. Mas me sinto tão sujo, eu nem me respeito e não posso continuar dessa forma. Vou me matar, eu não aguento mais. E eu falei: qual o problema, jovem? Ele disse: eu nunca contei para ninguém, irmão Swagger. Não há ninguém que saiba, não há uma pessoa no mundo. Eu vou para a igreja, eu me assento ali, eu creio que eu sou tão dedicado quanto qualquer pessoa, mas tem algo que me agarrou por dentro. Aquilo. E ele falou o que era. E disse: é pornografia, masturbação, impureza sexual. E não posso mais continuar nesse caminho. Vou te chocar nessa noite, mas o que eu digo é a verdade. Quantos cristãos, quantos de vocês que me assistem pela televisão, você ama a Deus? E olha só, hein? Vemos os termos que os hipócritas usam e existem alguns na igreja, mas eu não creio que são muitos. Eu creio que a maioria dos cristãos, sendo fracos, sem conhecimento, ou sendo sem conhecer a palavra de Deus, ou seja qual for o problema, a maioria deles por dentro querem servir a Deus. Pode ser que falhem, pode ser que tropecem, ou não saibam o quanto você sabe, mas creio que a maioria das pessoas quer servir a Deus, e não creio que existam muitos, estou falando na igreja, que estejam usando a sua salvação, religião, como se fosse uma capa para esconder a intenção maligna dentro do seu coração, sem querer viver para Jesus. Eu não acredito que existam muitos que são assim. É um negócio muito sério. Mas quantos cristãos nesse momento, você está salvo pelo sangue de Jesus, alguns até cheios do Espírito Santo,
mas estão bebendo escondido, sem ninguém saber. Nunca quiseram que chegasse até ali, e pouco a pouco vai ficando cada vez pior. Agora estão viciados e eles tremem quando o pregador fala contra o álcool, contra a cachaça. São os primeiros a gritar amém, mas bebem todo dia. Quantos estão assim? Eu não digo isso tentando condenar ou querendo ser sarcástico. Você tem tantos problemas sem o Jimmy Swaggart bater você na cabeça ou tentar te machucar. Eu digo como uma questão de verdade. Quantos cristãos nesse momento estão despedaçados por dentro, pouco a pouco, foram cada vez mais. Olha, alguns me olham nessa noite e falam: irmão Swaggart, não é possível que uma pessoa seja salva, cheia do Espírito Santo, e ter algo assim, ou que você mencionou um instante atrás. Espere antes de julgar. Não importa o que a pessoa já fez. Não estou nem aí quantas vezes já fizeram isso. Por pior que seja, e é claro que temos limitações. Não importa quão desprezível e sujo e tenebroso e drástico possa ser, se essa pessoa buscar a Deus com um coração sincero e se arrepender, dizendo: Deus, me perdoe pelo que eu fiz, o Senhor pode me perdoar. Esse livro nos diz que Deus vai ouvir essa oração e perdoará e limpará o pecado e vai lavá-lo dali. E existem milhares de cristãos, muitos pela televisão, que estão vivendo uma vida de arrependimento constante. É um cenário constante de se arrepender. A maioria das vezes essas pessoas são consagradas, dedicadas a Deus. Mas Satanás encontrou aquele lugar, estão ficando cada vez pior e não tem respeito algum por si mesmo. Satanás mente para eles e fala que não há por que tentar, é melhor desistir. Continua pecando, peque mais, vire as costas para Deus, para a igreja. Ele fala que você é um hipócrita, que você está blasfemando o Espírito Santo, ou está possesso pelo demônio, ou seja o que for. Enquanto você vai ficando cada vez mais viciado no pecado, tentando largar, mas de alguma forma não encontrou a chave para a porta. Vou dizer algo nessa noite que creio que foi o Senhor que me entregou. Esse pecado ou esses pecados podem ser várias coisas. A lista é quase que infinita. Mas o espírito dessa era é o mais diabólico, que vem direto do inferno no mundo hoje. É o espírito da impureza sexual ou da promiscuidade. É algo tão grande que está como se fosse um esgoto assim em meus canais da nossa cultura. E tem preso os corações, as vidas de milhares de pessoas hoje. Falei com um dos homens mais poderosos do mundo na indústria do entretenimento. O Espírito de Deus estava tocando, e quando cheguei ali na raiz do problema, ele tinha sofrido uma agonia terrível, tinha passado por situações tão caóticas, e eu estava ali implorando ele, pedindo para ele aceitar a Jesus. Mas quando cheguei na conclusão, eu descobri que era uma sujeira sexual, uma perversão que ele não queria largar. Foi o que estava parando ele. Esse espírito que está acabando com a vida, pornografia, esses filmes nojentos, perversão, adultério, fornicação. Deus nos ajude. De Jimmy Swaggart, você quer dizer que um cristão, um filho de Deus, pode estar envolvido em meio a essa sujeira do inferno? É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. Você pode dizer: isso é terrível. Eu sei que é terrível. Mas você ficaria surpreso
esses pecados podres que são do inferno, são inimagináveis, mas Deus tem algo a dizer sobre eles, mas também tem coisa a dizer sobre outros pecados. Ele disse que o ciúme é tão cruel como a cova. Ele disse que a rebelião é o pecado da bruxaria. Ele disse que odeia o orgulho mais do que odeia qualquer outra coisa. Então, pecado algum é bonito, todo pecado é algo feio e destrutivo e condenável. Mas esse espírito dessa era, que sempre esteve aqui, mas creio que hoje está agindo de uma forma mais poderosa do que antes, é o pecado da sujeira sexual. Então é muito importante, Igreja do Deus Vivo, que você se conduza de uma forma pura e santa, caminhando de uma forma limpa e verdadeira, como exemplo de justiça, em meio a uma geração suja, impura. Por favor, me escutem, mulheres, eu não estou falando para o mundo, não estou falando para aqueles que não conhecem a Deus, não estou falando para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, mas estou falando com o corpo de Cristo, independente da igreja a qual você frequenta. O seu corpo é um templo do Espírito Santo, meninas. Mães, ensine suas filhas que é errado usar short. Ensine suas filhas a se vestir decentemente. Ensine suas filhas que o corpo delas é templo do Espírito Santo. Pois vivemos em uma era quando Satanás está se aproveitando como nunca se aproveitou antes para destruir através desses maus que mencionei, acabando com a vida de milhares de pessoas, incluindo os crentes. Eu quero falar para vocês a respeito de alguns personagens bíblicos que você nunca sonharia que tiveram esses problemas. A Bíblia não dá o nome de todos, mas dá o nome de alguns. No livro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 7. Isaías viu o Senhor e disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo à sua mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Isaías, o grande profeta de Deus. E veja bem, pregadores não estão imunes a esses problemas, não. É por isso que você tem que orar constantemente pelos seus pastores. Eles são alvos dos poderes do inferno. Satanás está procurando, ele está querendo destruí-los por completo. Aqui estava Isaías, que declarou com veemência e falando do nascimento da Virgem. Ele disse a respeito mais do reino milenar que viria do que qualquer outro profeta que viria. Aqui está o poderoso Isaías, e ele disse: ai de mim. Nessa noite você está se perguntando qual era o pecado dele. Eu não sei. O Espírito Santo não quis que fosse descoberto. O Espírito Santo não falou nada, apenas disse iniquidade e pecado. Mas aquilo estava na vida de Isaías. Aquilo estava nele, até que o Espírito de Deus quebrou a prisão das trevas dele. Nessa noite olhamos para Jó. Alguém pode dizer: eu não pensei que Jó tinha problemas. Na descrição da Bíblia parece que Jó tinha problemas com esse pecado do orgulho. Era aquilo na vida dele. E parecia ajudar a trazer o sofrimento que ele experimentou. Mas Deus o libertou. Vamos olhar para Davi, salmista de Israel. Davi, que escreveu mais de 50 salmos.
Davi, um homem segundo o coração de Deus, o primeiro homem humano no Novo Testamento é de Davi, e o último homem no Novo Testamento é de Davi. Jesus é chamado de filho de Davi. Aquilo que existia na vida dele, o Espírito Santo não quis encobrir, ele mencionou para todos. Davi se tornou a canção dos bêbados, esse homem que era o maior exemplo teocrático que Deus já colocou sobre um trono. Davi, o salmista, o cantor de Israel. Mas o pecado do qual eu falo nessa noite estava grande no seu coração. Ficou pior, era o pecado do adultério e o pecado do assassinato. Esse negócio. Davi, o poderoso rei, Betseba, uma linda senhora, duas pessoas lançados em um holocausto de pecado e toda uma nação sendo impactada com aquilo, e um bebê acabou morrendo. Jacó. Tinha uma diferença muito pequena entre Jacó e Esaú. Era difícil de encontrar que Jacó era um homem melhor que Esaú, pelo menos no começo. Para ser bem sincero com você, parecia que Esaú era até um homem melhor. O nome Jacó quer dizer enganador e usurpador. E ele agia como tal, era a natureza dele. Jacó, aquilo na vida dele para enganar, e quase destruiu o plano de Deus para a raça humana. Você o escuta quando clama no livro de Gênesis. E ele tinha lutado a noite inteira dizendo: eu não vou deixar o Senhor ir até que me abençoes. Jacó estava cansado daquilo na vida dele, fazendo com que a existência dele fosse distorcida. Jacó disse: eu tenho que ser liberto, eu tenho que ser mudado. E o Todo-Poderoso, depois de uma noite de lutar com ele, o mudou. Você pode ser mudado. Estou aqui para te dizer que você não tem que viver sobre a vara do inferno. Estou aqui para dizer que esse cativeiro pode ser quebrado, e já foi quebrado por Jesus Cristo no Calvário há 2000 anos atrás. Satanás te diz que é impossível, você jejuou, você foi ungido com óleo, o pregador orou por você e não sabia o problema, Deus escolheu não revelar para ele, mas você sabe que contudo, você continua preso. Nessa noite estou aqui para te dizer que você pode ser liberto. Essa mensagem que está sendo pregada para você, não somente aqui, mas pela televisão, essa palavra pode te libertar. O que estou pregando nessa noite, Satanás te disse que não há esperança, não tem como, você já tentou de tudo, tem acontecido isso por vários e vários anos, mas quero dizer nessa noite que Deus já sabe do problema, Deus pode te libertar, pode quebrar as correntes, você pode ser livre dessa prisão do inferno e essa prisão das trevas, ser livre daquilo. Josué também foi livre, o sumo sacerdote. Dá para ler isso em Zacarias. Ele recebeu uma roupa nova porque suas roupas estavam sujas. Aquilo na vida dele fez com que esse homem, que era um líder, fosse sujo e impuro diante de Deus. Mas Deus o mudou. Você pode ser limpo. O pecado não pode te dominar se você crer. Mas me escute, não espere demais. Você pode esperar até que seja tarde demais, de uma forma que a misericórdia de Deus, ainda que dure para sempre, você foi além do seu limite. Você pode esperar até que uma catástrofe, um caos tome conta da sua vida e você seja destruído. Muitos que estão aqui nessa noite, talvez alguns que me assistem pela televisão, aquilo na sua vida está aí faz anos. E quero te dizer que ainda que Deus te perdoe e tenha misericórdia e paciência e amor e longanimidade com você, você nunca vai conhecer sua plenitude com isso em sua vida.
Você vai ter que viver dos filhos dos outros, como a visão foi dada ao meu amigo. Alguns olham para você sem imaginar o que passa pelo seu coração, e eu não quero falar isso de uma forma condenadora. Perguntam como você está e você diz: tudo está bem, tudo está maravilhoso, mas por dentro você sabe que é aquilo. Está aí faz muito tempo, mas você não pode esperar muito tempo, até que seja tarde demais. Apocalipse 2:20. A palavra de Deus nos diz, Jesus quando fala para a igreja, Ele não está falando para quem não está salvo, está falando para a igreja. Apocalipse 2, versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, falando com a igreja, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comem dos sacrifícios da idolatria. Olha o que ele falou no versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei da morte a seus filhos. Essa mulher esperou demais, teve tempo para arrepender, e não arrependeu. Você olha para Acã. Acã, a vitória tinha sido conquistada com Josué. Jericó tinha caído. Ai, era apenas um bloqueio, algo pequeno para o grande exército de Israel, mas olha o que aconteceu. Israel foi derrotado e 37 homens morreram. Josué foi buscar a Deus e perguntou o que estava acontecendo, e Deus mostrou a tribo e o homem, era Acã. Tinha roubado o ouro e a prata do povo babilônico, aquilo que estava no coração dele era aquilo. Ele chorou, ele se arrependeu, mas era tarde demais. Ouviu bem? Era tarde demais. Olha para Esaú. Esaú chorou amargamente, com lágrimas. A primogenitura que ele não considerava e não estava nem aí para ela. A Bíblia diz que Esaú era um fornicador. Isso, entre outras coisas em sua vida, aquilo o destruiu. E chegou uma hora que ele chorou amargamente, mas era tarde demais. Saul. Muita gente não sabe, mas Saul poderia ter sido um grande rei. Saul teve uma habilidade militar muito grande. Mas Saul teve aquilo que era orgulho em sua vida, e você escutou as palavras: eu pequei e agi como tolo. Aquilo o destruiu. Ele chorou, pediu ajuda, mas era tarde demais. Acho que não completaria tudo essa noite se não falasse de Judas. Judas que caminhou com Jesus, Judas que viu tanto do poder de Deus, Judas que chegou tão perto, mas aquilo estava em sua vida. Você pode estar na igreja, ao lado do pregador, ou envolvido no ministério, tão pertinho dele como Judas estava, mas aquilo estava na vida dele. Eu sempre acreditarei que se Judas tivesse ido até Jesus, pedido perdão e misericórdia, como foi com Pedro, seria perdoado. Mas ele chorou, ele soluçou e disse: eu pequei, eu traí sangue inocente. Mas já era tarde demais. Tarde demais. Você pode esperar demais. Eu
tinha um amigo muito querido, há alguns anos atrás. Vou chamá-lo de João, esse não era o nome dele, para não envergonhar a ninguém, então vou usar esse nome. Construíram uma igreja na área dele, e a família dele não conhecia nada de Deus, não conhecia a graça de Deus, não conhecia o poder de Deus. Eles tinham ido para uma igreja antes, mas não conheciam a Jesus. Viviam, pecavam, bebiam, apostavam, xingavam, viviam na vulgaridade. Mas uma igreja foi construída que acreditava e pregava o poder de Deus. Algo tinha acontecido naquela comunidade antes daquela igreja ser construída, e um daqueles irmãos, não o homem de quem eu falo, mas aquele irmão, muito próximo de um dos seus relacionamentos, um primo, quase que toda semana bebiam juntos. Muitas vezes começavam a brigar e começavam a cair na mão. Depois que passava o efeito do álcool, voltavam a ser melhores amigos. Em uma certa noite discutiram mais do que o comum. Um dos homens seguiu aquele seu amigo para casa, xingando ele. Nada que não tivesse acontecido antes, mas Satanás foi manipulando a situação para colocá-los em uma armadilha. Ele quer te destruir. O homem chegou em sua casa, pegou uma arma na sua casa, saiu à frente da sua casa, apontou para o seu melhor e mais querido amigo, os dois bêbados. O homem ficou ali e falou: duvido que você puxa o gatilho, sem saber o que estava dizendo. O homem puxou o gatilho e explodiu o estômago daquele homem. Ele morreu diante da sua esposa e dos seus filhos. Quando o juiz sentenciou aquele homem para a cadeia, aqueles irmãos, eram 5 deles, agora um tinha morrido, sobraram 4. Aqueles 4 irmãos estavam ali, homens poderosos, 2 deles com mais de 2 metros de altura, um com 285 libras, outro com 290, de osso e músculo. O juiz falou para aquele homem: se você sair da cadeia, se um dia você sair da prisão e voltar para esse país, aqueles homens ali vão te matar e eu não posso fazer nada sobre isso, não volte aqui nunca mais. Ele foi para a cadeia. Ele foi solto quando a igreja tinha acabado de ser construída. Esses homens contrataram homens profissionais, explodiram a janela do carro dele, quase chegaram a matá-lo. Muitas vezes eu via um deles e ele andava com um 38 assim na sua calça, porque se escutassem falar que esse homem estava em algum lugar, iriam para lá matá-lo. Estavam consumidos com aquilo chamado de vingança. O ódio estava acabando com a vida deles. Um daqueles irmãos foi salvo. O primeiro aceitou a Jesus. Seu irmão ouviu falar daquilo, o da minha história. Vamos chamá-lo de João. Ele veio para a igreja, nunca tinha ido em uma igreja na vida dele. O Espírito de Deus falou grandemente com ele e ele não quis ceder. 24 horas por dia ele ficava pensando em matar aquele homem que assassinou o seu irmão. Ele saiu daquela igreja sofrendo uma convicção muito grande. Eu estava lá naquela noite e vi um homem poderoso, alto, forte. Mas toda aquela semana a convicção do Espírito Santo estava trabalhando nele.
Olha, é isso que faz da televisão algo tão poderoso. Vocês me assistindo, vocês estavam confortáveis no seu pecado e na sua bebida, confortável aí na sua jogatina, fornicação, adulterando, como você tem vivido, mas você está assistindo, está sentado aí vendo esse programa semana após semana e algo está tocando o seu coração. Você já não é mais o mesmo, não traz o prazer, o pecado não traz mais o que te trazia antes. Você sai com os seus amigos e você joga as cartas na mesa, mas depois de algumas vezes você vai embora, você bebe sua cerveja, mas agora o gosto é ruim, você vai ver um filme sujo, você fica 20 minutos ali e você não sabe qual o seu problema. Eu vou te falar qual o seu problema é: você foi exposto ao Evangelho de Jesus Cristo e uma convicção do Espírito Santo está tocando seu coração. Não estamos brincando aqui com o espiritual, não. Isso aqui não é algum tipo de ginástica espiritual que estamos fazendo. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de eternidade. Eu não estou aqui pela minha saúde, para ver um canal. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, que é uma palavra poderosa. Você nunca mais será o mesmo depois que ouvi-la. Nunca mais. Recebo milhares de cartas. Recebo elas de esposas, de esposos, de filho, de filha, de mãe, de pai, que falam: meu esposo, ou meu filho, ou a minha esposa, ou seja, quem for, não é salvo, e eles assistem você todo domingo, e eles estão debaixo de grande convicção, eles saem de perto da TV dizendo: nunca mais vou assistir esse negócio, mas no próximo domingo estão assistindo de novo, por causa que há um poder do Espírito atraindo eles. Você sabe o que está acontecendo? Vou te falar o que está acontecendo. O Espírito de Deus sabe que você está a caminho do inferno, sabe que você está para cair de cabeça no inferno e quer te alcançar, está te atraindo, está tentando te pegar com mãos de misericórdia e graça. Por isso é tão importante, me escute, santo de Deus, me escute, pregador. As nossas igrejas precisam ser mais do que clubes sociais glorificados. É muito importante que os nossos corais sejam mais do que exibição de talento. É muito importante que venhamos a exibir uma vida de consagração e dedicação. Escuta aqui, o Jimmy Swaggart diz que a única esperança para o mundo perdido é o amor de Deus e o poder de Deus e a graça de Deus através da sua vida para a vida daqueles que não estão salvos. Um homem falou outro dia, multimilionário, conversando com um dos meus pastores. Ele disse: eu estava em um quarto de hotel lá na Califórnia. O Jimmy Swaggart começou a passar naquela manhã apontando o dedo para a televisão, dizendo: você aí nesse quarto de hotel rico, mas você está se sentindo miserável, você não sabe o que fazer, você está vivendo em absoluta miséria. E ele disse: eu fiquei ali tremendo todo. Meu Deus, ele está lendo a minha mente. Não era eu, era o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Ele saiu daquela igreja a semana inteira, era policial naquela cidade, não conseguiu dormir. Chegou o final de semana e perguntou à esposa: tem alguma igreja aqui como tinha em nossa, aonde fomos semana passada? Nunca tinha ido para nada assim na minha vida. Ela olhou nas páginas amarelas e disse: eu acho que eu lembro o nome, e se estiver certa, tem uma aqui. Ele falou: arruma aí que a gente está indo, domingo à noite. E foram 5 filhos com eles. Estavam no avivamento. O pregador pregou sobre o filho pródigo, e o João foi o primeiro a levantar. Aleluia, foi para Jesus. Jesus o limpou e o lavou e removeu a mancha do pecado na vida dele. Mas aquilo ainda estava ali. Vez após vez ele se assentava diante de mim, do meu pai, e dizia: Deus me libertou de quase metade
de uma garrafa de uísque por dia, 3 maços de cigarro por dia, vivia no adultério, na promiscuidade, na fornicação. Os votos de casamento dele diz que já tinha quebrado muitas vezes. Deus me libertou da sujeira, da podridão, mas eu não sei o que eu faria se eu visse o homem que assassinou o meu irmão a sangue frio. E uma sexta-noite, ele veio até nós e falou para o meu pai: eu não posso ensinar a escola dominical amanhã, eu tenho que resolver algumas coisas em outra cidade, não estarei aqui no final de semana. E foi embora. Sábado pela manhã, umas 9 horas, de uma forma estranha, eu vi o carro dele e eu estava na varanda. E eu tinha ido até a casa do meu pai para buscar algo naquele sábado de manhã. E eu lembro que o Bob disse que não estaria lá, que não estaria em outra cidade, mas vi o carro dele chegando ali. Eu olhei para ele da janela, pulou do carro, nem desligou o carro, saiu pulando ali, subiu as escadas rapidinho e entrou em casa. Um homem grande, um homem poderoso, entrou ali chorando bastante, não lágrimas de dor ou de sofrimento ou de rejeição ou rebelião ou dor, mas lágrimas de alegria. Ele estava indo de um lado para o outro e ele estava levantando as mãos, louvando a Deus. Eu estava sentado ali e meu pai perguntou: o que é que aconteceu? E ele disse: vitória, vitória, vitória. E eu falei: Bob, o que foi que aconteceu? Era para você estar em outra cidade. Ele falou: eu sei, mas mudança de planos aconteceu. Hoje de manhã eu não pude ir. Entrei em meu carro e fui até a casa de um parente e vi um carro estranho na porta. Ele falou: não pensei que era nada demais. Entrei pela porta de trás, bati a campainha e uma voz mandou entrar. E quando eu abri a porta, e na minha frente, bem na minha frente, estava o homem que tinha apontado uma arma para o meu irmão, enquanto os filhos e a esposa dele estavam olhando, e bêbado, puxou o gatilho e matou o meu irmão. O homem ouviu falar que não estaria na cidade e tinha ido ali rápido para fazer algumas coisas, ia embora antes do Bob voltar, mas ele mudou de planos e sem ninguém saber, lá estava o Bob, face a face com ele. Eu perguntei: o que aconteceu, Bob? Ele disse: irmão Jimmy, eu olhei para ele, uma ira se levantou em mim e falou: mate-o. Eles tinham vivido isso, planejado, e pagaram até milhares de dólares para que outros homens o matassem, e aqui estava ele. E o Bob, que já tinha ido até para a Segunda Guerra Mundial, no fim da Segunda Guerra Mundial, tinha matado homens com suas mãos. Ele era forte demais. Algo disse: mate. E o homem ficou pálido, foi chegando para trás na parede, e a mulher ali, a prima dos dois, disse: meu Deus do céu. Mas ele disse: irmão Jimmy, comecei a chorar e disse: me ajuda, Jesus. E ele disse que uma paz veio sobre ele. Aleluia. Que cobriu o ódio, que afastou aquilo que estava ali, tinha destruído toda a família. E ele disse: foi como algo que me cobriu completamente. A ira foi embora. E ao invés de dar um soco nele, ele levantou a mão e foi até ele. E ele estava de pé ali tremendo. E disse: segurei a mão dele e falei: o passado já passou. Você não precisa mais me temer. Estou salvo pelo sangue de Jesus. Glória a Deus.
Ele disse: Jimmy Swaggart, nós nos abraçamos. Puxei ele para perto e ele chorou no meu ombro. Somente o amor de Deus pode unir algo assim. Mas ele então se levantou, chorando muito, naquela sala, naquela cidadezinha há tanto tempo atrás, e disse: aquilo está derrotado em minha vida. Derrotado. Eu venci. Sendo inveja, ou vingança, ou ódio, ou rebelião, ou impureza sexual, ou sujeira, ou bebendo em segredo, ou drogas, aquilo vai acabar te destruindo, mas Jesus pode te libertar nessa noite. Abaixe sua cabeça, por favor. Quantos, em meio às milhares de pessoas que estão aqui nesse auditório hoje, dizem: Jimmy Swaggart, aquilo em minha vida, como você disse, está piorando cada vez mais. Não posso continuar mais assim. Deus falou ao meu coração nessa noite: preciso ser livre. Quantos podem levantar a mão? Você precisa de coragem para fazer isso, mas faça logo. Levante a mão rapidamente. Levante rapidamente. Quantos agora? Estou vendo. Obrigado, obrigado. Nas arquibancadas, quantos podem levantar as mãos? Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Deus ama o seu coração. Levante a mão. Eu não vou passar muito tempo pedindo: Jimmy Swaggart, aquilo está na minha vida e não quero mais continuar com isso. Estou vendo sua mão lá em cima. Quantos podem levantar as mãos? Eu quero que todos se levantem aqui em todo esse ginásio, por favor. Vou pedir a Carol para cantar Indigno do Sangue. Enquanto ela canta isso, eu quero que todos vocês que levantaram a mão, quero que você venha nessa noite, desça até aqui e diga: Deus, eu não aguento mais, eu estou voltando para casa. Eu preciso quebrar isso, preciso quebrar isso. Enquanto ela canta e o Espírito de Deus fala ao seu coração, alguns podem estar dizendo: o que as pessoas vão pensar, Jimmy Swaggart? Esqueça o que as pessoas pensam e se preocupe com o que Deus pensa, sabendo que o diabo quer destruir você. Venha, pode cantar, Carol. For you from the top of the balconies, come. Sing that chorus again, Carol. Sing it again. Here am I, so unworthy of the blood, so unworthy of the blood that set
the Spirit of God moves, come. Sing the second verse, please. Every time I falter and I bring the Father's shame, a droplet of His precious blood then falls upon my name. I'll never know the reason why this thing has come to be, but all I know is that He did it just for you and me. Here am I, Lord. You're the only one that can help me. So unworthy of the blood. That set me free. Here am I, so unworthy of the blood, but yet it flowed. Sing the chorus just one more time. They're still coming. They're still coming. Here am I, so unworthy of the blood, so unworthy. Just lift up your hands and let His presence flow through you. Let it flow into your heart. Let the blood cleanse every stain. It can cleanse every stain tonight. It can break every chain and every fetter by the power of Almighty God. Glory be to the Lamb. I want every saint of God in this building believing God with me this moment. Believe God with me this moment. Unworthy of the blood, so Let the word, unworthy of the blood, the anointing that breaks the yoke, set me set you free. Here am I, Jesus loves you. unworthy of Jesus loves you. but yet it flowed for me. In the name of Jesus. Glória a Deus. Eu vou orar por esses que vieram até aqui, vocês que me assistem pela televisão. Enquanto estou orando por eles, vou estar orando por você. O sangue de Jesus Cristo, através da sua palavra e a unção do Espírito Santo, a palavra diz que a unção quebra o jugo. Você pode ser livre nessa noite, totalmente livre. Muitos já estão livres, mas enquanto ora agora, com total confiança e fé em Deus, coloque toda a sua confiança nele. Ele vai te libertar. Querido Pai Celestial, eu te agradeço muito. Oro nessa noite por todos que estão diante de mim, não somente aqui em Dallas, mas os pela televisão também, Pai. Satanás tem mentido para eles, falado que não há esperança. Eles já tentaram vez após vez, após vez, após vez, e têm falhado, sido derrotados e falhado. Mas nessa noite algo aconteceu enquanto pregávamos. A unção quebrou o jugo. Glória a Deus. Aleluia. Simão Pedro não vai mais ser um caniço balançado pelo vento, mas será uma rocha. Glória. Jacó não será mais o enganador, o usurpador, mas será Israel, o príncipe de Deus. Josué já não será mais detido, um sacerdote com vestes impuras, mas vai se levantar na justiça de Deus. Isaías não vai mais clamar impuro, impuro, pois sua iniquidade e pecado foram lavados, e o Senhor limpou Davi com o seu sangue, e lavou ele, agora ele está limpo. E creio que milhares de pessoas, não só aqui em Dallas, mas pela televisão, foram limpos para que possam ser libertos, e aquilo está quebrado, agora e para sempre na vida deles. Está feito, em nome de Jesus, está feito. O pecado não deve ter domínio,
O pecado não deve ter domínio. O pecado não deve ter domínio. Olhe para o irmão Swagger por um instante, por favor. Quero que você se lembre que aos olhos de Deus, nessa noite, você está tão limpo diante dele, como o sangue do Filho dele, Jesus Cristo. Seja o que aconteceu no passado, ficou no passado e está lançado no mar de esquecimento do Senhor, para que nunca mais seja algo que acuse você. Em segundo lugar, caminhe em seu amor, em sua graça, de acordo com a palavra dele, e o pecado não vai ter domínio sobre vós, pois aquilo está quebrado na sua vida, quebrado para todo sempre, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns de vocês de pé aqui nessa noite não estão salvos. Vou fazer a oração do pecador. Você está quase dentro. As portas estão escancaradas. Nada pode te impedir. As luzes da cidade estão à vista. Vamos fazer a oração do pecador e quero que você repita em voz alta comigo e creia de todo o coração. Creia de todo o seu coração. E você vai ser salvo, eu prometo isso. Abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti, no doce nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. E como tenho vivido, perdoa-me, por favor. Limpa-me com Teu sangue precioso de toda injustiça. Tua santa palavra diz, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca, de acordo com sua palavra, eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. Coloco minha esperança nele. Meu passado, meu presente e o meu futuro entrego a Jesus. E agora eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. Viverei por Ele, confiarei nele, servirei a Ele, e de acordo com Tua santa palavra, não pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. Eu estou salvo. Aleluia, está feito. Louvado seja o nome de Jesus. I'm going to thank